Deus nos abençoe hoje e sempre. Com muita alegria nos reunimos novamente para conversar um pouco sobre o nosso Evangelho, sobre a doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, para que tenhamos momentos especiais e que enriqueçam o nosso espírito. O tema que nos foi proposto para essa palestra, para esse estudo, é boas obras. O intuito nosso é apresentar a importância de boas obras no processo individual, ou seja, boas obras no sentido pessoal e também no bem comum, que vão depender de 3 fatores em especial: da nossa vontade, que é o primeiro passo, o querer fazer; em seguida, do nosso esforço, ou seja, da energia que colocamos nessa vontade para que ela propague, para que ela seja concluída, seja o objetivo seja alcançado, e a vivência do Evangelho na prática, de forma a entendermos que precisamos ter a vontade, nos esforçar perante essa vontade, no sentido de dar a ela impulso, e ter o Evangelho do Cristo, mesmo que e também a doutrina espírita, nos impulsionando e envolvendo nossa vontade, envolvendo nossos esforços. Dessa forma, atingiremos o objetivo de praticar boas obras no nosso dia a dia. Nossa referência, os livros que vamos trazer aqui como foram estudados para trazer o tema para todos nós: primeiro, o Novo Testamento, o Evangelho do Cristo, o Livro dos Espíritos, os livros de Emmanuel, O Consolador, Fonte Viva e Palavras de Vida Eterna, e os livros de Neo Lúcio, Alvorada Cristã e Jesus no Ar. Mas vamos ao tema. Obra, em si, quando falamos da palavra, ela tem um significado no dicionário nosso, que é aquilo que resulta de um trabalho, de uma ação, ou um conjunto de ações de alguém, semelhante ao ato, à prática. Então, obra é o exercício de uma atividade. E ela vai concluir, vai ser concluída ou vai ser objetivada. Vamos chegar ao resultado, que é a obra, que estaremos deixando. E ela difere, ou é o oposto de inércia e de negligência. Então, obra é operar, é estar em atividade. E o contrário seria inércia e negligência. Nesse contexto, nesse nosso entendimento, nós teremos sempre 3 agentes envolvidos em uma obra, em uma ação, seja ela qual for: quem a pratica, quem a recebe e todos que estão em volta, recebendo as energias, o exemplo, seja positivo ou negativo, seja energia positiva ou negativa, seja uma impressão construtiva ou uma impressão de repulsa. Todos os 3 agentes estarão envolvidos no exercício dessa obra. Mas é importante refletirmos que o que embasa as boas obras é a distinção que devemos ter sempre do que é bom e do que é mal. E por mais que pareça ser claro para todos, nós percebemos e identificamos muitas pessoas que agem de forma agressiva, agem de forma preconceituosa, sem perceber a malícia ou o cunho negativo disso tudo. E é importante a gente refletir também que a lei de Deus está incutida em nós. E a melhor forma de sentirmos se a nossa ação é positiva ou negativa, ela é construtiva ou destrutiva, ela está nos impulsionando para o bem frente às nossas ações ou deixando em nós marcas para que possamos consertar no passado, é refletir intimamente sobre essa lei de Deus. No Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, tem um capítulo específico falando do bem e do mal. E lá os Espíritos esclarecem em Kardec o seguinte: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Em seguida, na pergunta seguinte diz, isso está nas perguntas bem e mal, na terceira parte do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo das leis morais, lei divina ou natural. Na pergunta seguinte, os Espíritos respondem, Jesus disse: vede o que querereis que vos fizessem e não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganeis. Então, primeiro, nós devemos entender que
O bem é estar sempre de acordo com a lei de Deus, que está incutida na nossa consciência e que temos a condição de perceber, de sentir, se no momento do ato tivermos um instante de análise. Se a nossa vivência no Evangelho estiver nos embasando de energias positivas, de forma a nos direcionar para essa reflexão. Caso contrário, estaremos sujeitos ao acaso, simplesmente como se fosse um carro potente desgovernado, ou um carro potente sem o combustível adequado. Então devemos entender que nós temos que ter a vontade, que é esse carro, né, como exemplo, um veículo que vai nos guiar, que vai nos levar. Se o combustível for positivo, ele irá mais longe, se tiver o combustível necessário e suficiente. E esse é o nosso esforço. Mas se tivermos embasado no Evangelho, seguindo a lei de Deus como foi lido aqui, certo de que ela está incutida em nossa consciência, iremos sim praticar as boas obras, entendendo o que é bem ou o que é mal, diferenciando sempre quando formos tomar uma atitude, em todo o cenário de nossa vida. Mais à frente, né, na pergunta, quando acabamos de ler, Jesus disse a análise, a importância da reflexão. Devemos perceber, refletir sobre o que nós queremos que façam para nós ou nós não queremos que nos seja feito. A partir dessa análise, nós devemos entender que o nosso próximo também tem esse sentimento. Se eu não quero algo para mim, por que eu farei para ele? A partir daí, a distinção do que é bom e do que é mal vai ficando cada vez mais forte e segura em nosso íntimo. Na pergunta 634, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o seu caminho. Outro ponto importante para refletir. Não existe pena eterna, castigo eterno, nem também privilégio na criação. Fomos todos criados simples e ignorantes com as mesmas possibilidades. Se nessa vida temos a riqueza ou a miséria, estamos passando por provas que são ricas para o nosso espírito, para o nosso crescimento espiritual, mas são desafios também. E é exatamente na vivência do que temos nessa vida que nós vamos colocar em prática a escolha, a nossa opção, frente às boas obras que nós devemos praticar, usando sempre o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, certos de que nossas ações estarão construindo o nosso futuro. Mais à frente, na pergunta 636, os Espíritos esclarecem que o bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Ou seja, quanto mais instruídos estivermos, maior a nossa capacidade de discernimento frente ao que é bom e o que é ruim. Por isso é necessário estudar, é necessário ler, é necessário interiorizar os exemplos do Cristo para o bem comum. Não para falar que já leu tal livro ou estudou tal assunto, assistiu tal palestra. Mas o que você enraizou em você? A partir daí nós estaremos crescendo espiritualmente. Mas paralelo a esse crescimento estará também a nossa responsabilidade na construção de um mundo melhor. Mundo melhor para nós mesmos, mundo melhor para o próximo que receberá a nossa ação e, em especial, para todos ao nosso redor. Porque por mais que as palavras possam ser ouvidas, o exemplo é que realmente vai provocar um sentimento na pessoa. Muitas vezes lemos um texto, ouvimos uma prece, ouvimos uma música que nos toca o íntimo. Mas se não vivenciarmos isso na prática, no dia a dia, ela vai ficar sobrecarregada ou sobreposta, né? Será sobreposta por nossas lutas diárias. E o que devemos fazer é o contrário. É colocar o bem, que já temos consciência dentro de nós, em cada um dos fatos, em cada uma das situações da nossa luta diária. Dessa forma, sim, estaremos caminhando na construção de boas obras, que é onde a gente busca. Nesse sentido, nós devemos refletir sobre a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. E ela nos traz, vou até ler ela na íntegra aqui, ela é muito rica porque ela fala sobre esse momento que vivemos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. Então, esse primeiro objetivo,
ele certifica o que todos nós devemos ter em nosso íntimo, nosso interior. Viemos à Terra nessa encarnação para progredir, para crescer, para vivenciar as situações que a vida nos apresenta e dela tirar o melhor proveito para o nosso crescimento espiritual. Sem achar que somos privilegiados por termos alguns recursos em especial, seja inteligência, seja condição física, seja riquezas materiais, e sem também nos achar preteridos, deixados de lado pela criação. Se estivermos vivenciando uma doença, se estivermos vivenciando uma limitação física, se estivermos vivenciando nessa vida limitações materiais. Em tudo há um propósito. Da mesma forma que o aluno na escola, uns passarão por dificuldade, outros terão melhor capacidade de assimilação de determinada matéria, também somos nós. Mas o esforço individual nos mostra o quanto somos capazes de construir algo melhor. E isso ninguém tira de nós. Até o contrário, Deus nos estimula a reconhecer isso em nós. E esse reconhecimento, ele está factível a todos. Todos temos condição de nos potencializar para o exercício das boas obras. Pois é assim que viveremos melhor e assim construiremos um mundo melhor. E aí, continuando na pergunta 132. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nesse ponto, nós envolvemos todo o nosso cenário dentro da vida. O primeiro, de temos que progredir, sim, viemos aqui para isso. E o segundo é, cumprindo a nossa parte na obra da criação, que esse progresso irá acontecer e estaremos cada vez mais fortalecidos em nosso íntimo frente ao que nós nos propomos, ao que nós buscamos durante essa vida. Na pergunta seguinte que nós vamos conversar, dentro desse contexto, na pergunta 642, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, já entendemos que as boas obras são importantes, que toda a nossa ação ela reflete em três aspectos, né? Em nós mesmos, no próximo que recebe e em todos que vivenciam. Sabemos que a nossa vida na Terra ela está pautada com dois objetivos principais, do nosso progresso, da nossa evolução espiritual e também do nosso fortalecimento para cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Mas, para essa caminhada, para agradar a Deus, não no sentido de agradar um Deus distante, mas o Deus que vive em nós, que espera de nós caminharmos em busca dele, não basta que não façamos o mal. Aí está a resposta dos Espíritos. Ó. Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que acha resultado de não haver praticado o bem. O entendimento nosso, no sentido de boas obras, está na primeira frase. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de vossas forças. Devemos entender que a nossa responsabilidade não está em fazer algo estático, em construir uma casa espírita, em acabar com a fome do mundo, e sim em fazer o bem no limite de nossas forças. E o que vai definir o limite de nossas forças é a vontade, é o esforço que nós dedicarmos na busca de uma ação. Hoje eu não consigo, por exemplo, tirar a fome de todas as pessoas do mundo. Mas será que eu consigo, no meu dia a dia, auxiliar alguém? Seja com um prato de comida, com a cesta básica? Hoje eu não tenho esse recurso. Mas será que eu consigo transmitir uma palavra que seja construtiva para as pessoas ao meu redor? Será que eu já consigo colocar em prática um pouco do que eu ouço, do que eu assimilei? Esse é o convite. E o limite de nossas forças não é delimitado por Deus. Não é delimitado pelo tanto de diplomas que teremos conquistado aqui na Terra, nem pelo tanto de livros que já teríamos lido ou palestras assistidas. O limite de nossas forças está dentro de nós e ele é trabalhado por nós no intuito de hoje eu não consigo fazer o bem como eu gostaria, como Paulo disse. E o mal que eu tenho na carta aos Coríntios, o mal que eu quero evitar, eu também não consigo. Mas eu estou me esforçando para isso? Eu estou buscando isso?
No Evangelho segundo o Espiritismo temos a informação de que o verdadeiro, né, reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então, esse momento da transformação moral é o entendimento que devemos ter nesse momento de transformação moral é: até ontem eu agia dessa forma, eu ignorava essas oportunidades, eu não percebia o mundo ao meu redor. Parei e mudei. Com essa mudança, eu passei a ver o mundo de outra forma. E o meu íntimo foi tocado. E a partir desse íntimo tocado, eu comecei a ver um mundo diferente. Mas ainda não consigo fazer tudo que eu gostaria frente ao que eu me sinto ser agora. Então, eu vou estar fazendo o quê? Tive a minha transformação moral e estarei me esforçando cada vez mais para superar minhas dificuldades, para construir um mundo, um novo reino dentro de mim, para colocar em prática tudo que eu acredito. Essa é a proposta. Aí tem a pergunta 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Será que existe alguém que não possa fazer o bem? E os espíritos respondem: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo para praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens, com outras pessoas, para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem se ache cego pelo que não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticar o bem. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessitado. Fazer o bem no limite de vossas forças. Fazer o bem na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessitado. Então, as boas obras que nós estamos conversando aqui, elas vão surgir no nosso dia a dia, fazendo sempre o bem no limite de nossas forças. Na hora de pagar a nossa compra no caixa, além de pagar aquilo que é devido, conferir o troco e ser justo com o caixa, que é a nossa obrigação, devemos também falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sorrir. Ah, mas eu estou cheio de problema. Ótimo, é esse momento que você está na prova, na luta, você mostra a sua grandeza, que você transmite para o outro que você gostaria de receber. Então, temos a capacidade de fazer o bem, de vivenciar o bem. E por fim, na pergunta 643, ainda dentro do mesmo capítulo da lei divina ou natural, das leis morais, os espíritos falam, o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Da mesma forma que na escola, quanto mais difícil é a prova, ela está certificando maior o nosso progresso, a nossa evolução, né? Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra, disse-o Jesus a propósito do óbolo da viúva. E os espíritos lembraram bem esse momento em que os espíritos buscaram lá o Cristo falando sobre o óbolo da viúva. Fazer o bem no limite de nossas forças, construir nossas boas obras. Qual é o trabalho? O professor que entrou na sala de aula para cumprir seu horário e transmitir aquela matéria, está cumprindo o seu dever. Mas quando ele trata os alunos com carinho, com respeito, quando ele procura entender a dificuldade de cada um para potencializá-lo, quando ele vibra com a vitória dos seus alunos, quando ele sofre com a derrota de alguns, com a perda temporária de alguns referente a algum estudo, e se envolve com ele para que ele cresça, ele está fazendo bem no limite de suas forças. Porque ele já detém o conhecimento, ele teve a oportunidade na vida de chegar até onde chegou, com seu esforço, com sua dedicação. Mas querendo ou não, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, amplia em nós a responsabilidade de praticar o bem. E isso é importante, é esse sentimento que nós gostaríamos de transmitir. No livro O Consolador de Emmanuel, na pergunta 185, é feito para Emmanuel a seguinte pergunta, quais as características de uma boa ação, de uma boa obra? A boa ação é sempre aquela que visa
o bem do outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. O bem geral é a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia, no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa a qualquer tempo pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Então, Emmanuel fecha essa discussão nossa até aqui, falando que as boas obras elas vão estar sempre aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Ou seja, boas obras é fazer o bem no limite de nossas forças, onde quer que estejamos, em cada um dos cenários de nossa vida. Se formos mal interpretados, como Emmanuel citou, é o direito de quem está interpretando. Em nós deve existir sempre o estímulo, a vontade, a busca de fazer o bem onde quer que sejamos, de fazer um algo a mais, de nos doar ainda mais frente ao que nos propomos. E ele fala, será sempre vitoriosa a qualquer tempo pelo benefício prestado ao indivíduo, e aí o indivíduo é quem o pratica e quem o recebe, e a coletividade. Ou seja, os três agentes, no momento da boa ação, de uma boa obra, eles se envolvem tanto e crescem de uma forma, recebendo energias positivas que a ciência hoje estuda e divulga. Nós temos hoje, dentro da doutrina espírita do Evangelho do Cristo, a bondade sendo propagada. Lembrem, imaginem, né, o Cristo fazendo suas boas obras, caminhando e propagando bem. Quantos o admiravam e o seguiram? Quantos mudaram intimamente ao assisti-lo fazendo aquela obra? Quantos foram tocados no momento que receberam a boa ação? E ele, no seu íntimo, sem se enaltecer, sem se colocar acima de ninguém, reconhecia sim que tinha uma responsabilidade frente aos ensinamentos do Pai que precisavam ser transmitidos naquela época. Mas, acima de tudo, sempre tratou todos com respeito, com carinho e estimulou-os a continuar caminhando. Essa é a nossa busca, esse é o nosso objetivo. Mas, como Emmanuel citou, muitas vezes não somos bem interpretados. E isso nos deixa tímidos, nos enfraquece ou diminui a nossa vontade de fazer o bem, no sentido de nos deixar tímidos. E no Livro dos Espíritos também, na pergunta 932, os Espíritos comentam sobre isso. 932. Por que no mundo tão a miúde, a influência do mal sobrepuja dos bons? Porque muitas vezes aos nossos olhos o bem se mostra maior do que o mal, né? O bem se mostra tímido em relação ao mal. E aí os Espíritos respondem, por fraqueza desses que querem fazer o bem. Tem a vontade, mas falta o esforço. Tem o embasamento evangélico, mas falta a vontade de colocar isso em prática. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Esse é o ponto. Quando a nossa vontade despertar, faremos o bem e não iremos parar mais. O Cristo disse, vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Porque ele sabia desse potencial inato em cada um de nós, que ele foi criado como nós, simples e ignorante, e optou pelo caminho do bem em toda a sua jornada. Nós, em nossas lutas e nossas dificuldades, podemos fazer tanto quanto Cristo e muito mais, não no sentido de obras iguais, e sim no sentido de fazer o máximo possível frente ao nosso dia a dia. Seja com o vizinho, com o amigo, com a esposa, com o filho, com o irmão, com a mãe, com o pai, onde sejamos, no trânsito, no trabalho, na escola, em silêncio dentro de casa. O que estamos vivenciando? E os Espíritos deixam claro. Quando estes o quiserem, preponderarão. Iremos superar as dificuldades quando realmente buscarmos fazer isso. Então nós entendemos até o momento que cumprir a obrigação diária difere de superar nossas obrigações individuais. Há muita diferença entre simplesmente cumprir o nosso dever ou ultrapassar os limites das obrigações naturais. Devemos nos desdobrar para oferecer o melhor de nós mesmos em todas as circunstâncias.
Esse é o nosso objetivo. Quando falarmos de boas obras, não imaginem lá fazendo uma campanha do quilo, lá no hospital fazendo uma visita. Essas são obras grandiosas que muito nos enriquecem frente ao mundo onde nós estamos. Mas é no nosso dia a dia. Se saímos de nossa casa para fazer uma obra dessa, já estamos no caminho. Entendemos que devemos fazer nossa parte na obra da criação. Mas é no nosso dia a dia, no convívio das pessoas que são próximas a nós, é que iremos certificar ainda mais o nosso entendimento do Evangelho e iremos colocar um esforço na nossa vontade de caminhar e de crescer. Daí chegamos à conclusão que boas obras é o ato do serviço desinteressado, é fazer algo sem esperar nada em troca, certos de que somos feitos para servir sem esperar nada em troca. Então nós viemos aqui para servir? Nós viemos para crescer, progredir e, o objetivo da encarnação, né? E cumprir nossa parte na obra da criação. E só vamos conseguir a perfeição se exercitarmos isso na prática. O aluno, por mais que ele estude toda a matéria, ele só vai conseguir certificar seu conhecimento e caminhar para as séries seguintes se ele passar pela prova com louvor. Uns vão passar com 100, outros vão passar com 60, 70. Mas todos irão seguir a caminhada. Uns aproveitarão o máximo, outros um pouco. Lembra da parábola do semeador? Quando fala que a boa semente é aquela que caiu num solo, caiu num solo, né? Aproveitou a semente e deu frutos, 30, 60 e 100 por um. Ou seja, recebemos algo de bom, nós somos o solo. A semente do Evangelho está plantada em nosso íntimo. Com nossa vontade, nosso esforço, à luz do Evangelho, estaremos o quê? 30, 60 ou 100 por um, retribuindo o bem no mundo onde nós estamos. Mas eu não acredito em Deus, eu não tenho nenhuma religião, eu não consigo entender dessa forma. Não há essa necessidade. Somos criados por Deus. A importância da religião não pode ser negada em nenhum instante. Mas a possibilidade de fazer o bem, onde quer que você esteja, ela independe da religião. A religião que nós propagamos aqui é o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, que nos torna pessoas melhores no mundo. Vamos ter católicos, evangélicos e ateus fazendo bem, muitas vezes, de forma tão mais assuntosa, mais esforçada, mais dedicada, de que muitas pessoas que se dizem religiosas, que têm o conhecimento através da leitura de assistir palestras do Evangelho, mas ainda não colocam em prática. Como no sonho de Eurípides, não sei se vocês já ouviram essa história, que fala que Eurípides sonhou, né? Eurípides Bassanufo conta que em sonho ele subiu, sentiu desprendendo do corpo, e seu espírito subiu, né? Ele sentiu o espírito subindo até que ele encontrou um jardim imenso assim, uma figura ao longe. E ele foi se aproximando com aquele intuito de ver o que acontecia e percebeu que alguém chorava. Chegou próximo e viu que era o Cristo. E o Cristo chorando, ele chegou perto com aquele intuito, né, de querer envolver, participar daquele momento e perguntou: Cristo, por que choras? Pelas dificuldades do mundo, pelas guerras, pelas tristezas, pelas doenças? E o Cristo falou com ele: não, meu irmão, choro por aqueles que conhecem o meu Evangelho e não o praticam. Imaginem a importância desse entendimento para nós outros que estamos seguindo a doutrina espírita, seguindo o cristianismo acima de tudo. Conhecemos o embasamento necessário, temos em nós o potencial para fazer o bem. Estamos praticando? Boas obras, ações no bem, para nós, para o nosso próximo, para o mundo onde estamos. É amar a Deus sobre todas as coisas, pois Ele é o Criador de tudo e está em todos. Amar ao próximo como a nós mesmos. Nessa conciliação, nessa convergência, nós estaremos construindo o potencial maior, nós seremos nos potencializando cada vez mais para praticar as boas obras no local onde nós estamos. Não só fora, longe, mas em especial dentro de nós e próximo de nós. Esse é o objetivo. E nós temos o Cristo, como na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. O guia, modelo a ser seguido é Jesus. Não um Jesus do Evangelho distante, Jesus de 2000 anos atrás. O Jesus exemplo, o Jesus amor, o Jesus que se doou para cada um de nós,
no sentido de deixar a semente plantada em nosso íntimo. E Ele não fará por nós o que nós devemos fazer. Ele irá nos envolver, nos estimular, nos potencializar para fazer o bem. Mas cabe a cada um de nós colocar em prática, utilizando o nosso livre-arbítrio, certo de que toda a nossa ação gerará uma reação. E que seja ações no bem. Somente dessa forma nós iremos construir o bem no próximo ao nosso redor. Esse é o nosso objetivo. E aí o Cristo, nos enriquece e fala muito, nos traz vários ensinamentos. Nós temos primeiro, resplandeça a vossa luz, em Mateus capítulo 5, versículo 16. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Qual o objetivo? Valorizar as boas obras, não quem os pratica. Fazer uma tarefa importante maravilhoso, pois estamos propagando o bem, propagando a caridade. Mas que as nossas obras estejam à frente, não nós mesmos. O Pai dará a cada um segundo as suas obras, não no sentido de fazer o bem para receber algo de bom, mas para certificar o nosso progresso, mediante as obras que estamos executando. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Se doarmos nossa energia para um carro, nossa, o que meu carro, e a ideia de ter um carro está diferente da ideia de utilizar o carro para fazer o bem onde eu estiver, no trânsito, na direção para casa, condução inteligente e responsável, nós estaremos sempre o quê? Deixando a desejar. Então nós temos que potencializar o que tivermos. Eu tenho uma casa que seja um recinto de paz, de amor, onde eu faço o culto do Evangelho no lar, receba as pessoas com respeito, pratique o bem ali para com todos que vivem comigo. Diferencia e potencializa o bem que nós devemos vivenciar. Isso é importante. Em João, no capítulo 3, versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Ou seja, devemos colocar a luz, colocar as boas obras, frente a tudo que já sabemos, ao alcance de todos. No nosso bem, na vivência do bem direto. E aí, nós queremos chegar aqui, já estamos próximos do nosso encerramento. Albino Teixeira, na lição Receita Espírita, ele nos traz o seguinte, só uma frase, frente aos erros, perdas e fracassos, voltar às boas obras e começar outra vez. Uma reflexão também frente a boas obras, no contexto de que nem sempre conseguiremos fazer o bem sempre. Nem sempre conseguiremos estar vivenciando as boas obras a todo instante. Muitas vezes poderemos falir, errar, deixar a desejar frente a tudo que se espera de nós. Nesse momento de dor, de decepção íntima, devemos parar, chorar se for às vezes, pedir desculpa, mas recomeçar no caminho do bem. Construir sempre as boas obras, independente da situação do momento. Se estamos no bem, devemos potencializar para continuar fazendo o bem. Mas se errarmos, podemos parar e devemos refletir, respirar, nos conhecer cada vez mais, nos buscando refletir sobre o que nos levou à queda e retomar a caminhada nas boas obras. Dessa forma, estaremos nos potencializando cada vez mais, nos esforçando para que a vontade do bem continue propagando. Esse é o caminho. E boas obras em benefício de nós mesmos, do próximo da sociedade como um todo. Como no Evangelho também em Mateus, no capítulo 25, versículo 40, que Jesus fala, a cada vez que fizeres isso a um dos meus pequeninos, é a mim que fizestes. Muitas vezes podemos buscar ter o entendimento de que fazer o bem para o Cristo é orar. Sim, devemos orar, louvando, agradecendo e pedindo. Mas, acima de tudo, devemos colocar essa oração em prática, no nosso dia a dia. A Boa Nova, isso do livro Fonte Viva, no capítulo 137, Atendamos ao Bem. A Boa Nova exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. E Jesus afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio.
Então, uma vez que quisermos fazer o bem, onde quer que sejamos, tenhamos a certeza que estaremos fazendo o bem ao Cristo frente a tudo que Ele nos deixou. Não que Ele necessite disso, mas que Ele com certeza gostaria de ver a nossa vitória. Como um pai quer ver o filho feliz e o filho vitorioso, nas suas lutas íntimas, o Cristo também espera isso de nós. Que estejamos certos de que sempre dependerá de nós a execução das boas obras e a construção de uma caminhada positiva, caminhada para o bem. Não nos esqueçamos disso. E que tenhamos em nós o intuito de fazer o bem a todos os instantes, seja com perdão, seja com a paciência, seja com a dedicação pelo esforço íntimo, pela construção de dias melhores. Onde estivermos, façamos a nossa parte. Gratos por tudo que Deus tem nos dado. Se for oportunidades materiais, oportunidades intelectuais, que façamos isso propagar, multiplicar. Se for dificuldade, se for lutas, que façamos isso enraizar em nós a gratidão pela luta e a certeza de que dias melhores virão sempre com o nosso esforço onde quer que sejamos. Que Deus nos abençoe, nos envolva, nos fortaleça e que levemos onde estivermos o exemplo do Cristo. Gratidão a todos, muita paz. Namastê.